Início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Nessa ocasião, quero aproveitar aqui e agradecer a presença do vereador Carlos Molina, primeiro suplente, ocupando um lugar nessa reunião de hoje. Agradecendo também o apoio costumeiro técnico-legislativo conosco aqui hoje, a servidora Débora Lemes. Aproveito para desejar aí um bom retorno, né? A Débora estava de férias, primeira reunião conosco aqui após o seu retorno. E para dar início à nossa reunião, eu quero solicitar a leitura da ata da reunião anterior. Por gentileza, Débora. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Ata da primeira reunião extraordinária. Aos 26 dias do mês de março de 2019, às 17 horas, no plenário da Câmara Municipal, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Vereadores Renato Nascimento de Moraes, Fabrício Oliveira Machado e Carlos Eduardo Correia Molina. A técnica legislativa Débora Lemes assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da 5ª reunião ordinária da comissão, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Após, o presidente solicitou a leitura e colocou em discussão o parecer do relator ao projeto de lei 4.348, que declara de utilidade pública municipal a Associação Casa de Recuperação Feminina Casa de Maria e da outras providências, de autoria do vereador Kleber Davi. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivado nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 26 de março de 2019. Muito obrigado, Débora Lemes. A ata está em discussão, em votação. Se estiverem de acordo, permaneça como estão. A ata está aprovada. Temos a leitura de mais uma ata, não é isso, Débora? Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Ata da 2ª reunião extraordinária. Aos 7 dias do mês de abril de 2019, às 15 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, vereadores Carlos Eduardo Correia Molina, José Roberto Floriano e Fabrício Oliveira Machado. A técnica legislativa Cacilda Alves Costa assessorou a reunião. Presidiu a reunião o vereador Carlos Molina. Havendo número regimental, o presidente solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da 7ª reunião ordinária da comissão, a qual foi aprovada pelos membros presentes, com abstenção do vereador José Roberto Floriano por estar ausente. Após, o presidente solicitou a leitura e colocou em discussão o parecer do relator ao substitutivo número 2 ao projeto de lei 4.331, que acrescenta parágrafo 6º ao artigo 8º da Lei Municipal 2.220, que dispõe sobre o serviço de transporte escolar urbano no município de Itajubá, de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 7 de maio de 2019. Muito bem, ata em discussão, em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam em comissão. A ata está aprovada por unanimidade dos presentes. Muito bem, para darmos continuidade a essa reunião, nós vamos proceder com a leitura do parecer do projeto 4374 de 2019. O projeto é de autoria do vereador Antônio Raimundo Sante e institui e inclui no calendário de eventos e festas do município a Semana Municipal de Ações Voltadas à Lei Maria da Penha. Eu quero, então, solicitar a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.374. Inicialmente, vale esclarecer que a Lei 2.897 dispõe sobre o calendário de eventos e festas do município de Itajubá, conforme os anexos de 1 a 10 desta lei, o qual pretende que seja incluída a semana comemorativa no anexo 5º da citada lei. Destaca-se também que esta mesma lei municipal já sofreu algumas alterações em seu texto inicial. Aliás, com todas as alterações, a nosso ver, é importante realizar a correta compilação dessas leis em um único diploma para evitar qualquer equívoco em relação às modificações. No contexto, os municípios, entes federados autônomos nos termos do artigo 1º e 18 da Constituição, são dotados de capacidade legislativa para disciplinar os assuntos de interesse local de forma privativa ou suplementar, conforme ditam os incisos 1º e 2º do artigo 30 da mesma Constituição. No caso em análise, a pretensão se coaduna com o disposto no parágrafo 1º da Lei 2.897, sendo incluído através de lei e com inquestionável interesse público.
Vale observar, assim como já realizado em projetos anteriores e com objeto semelhante, que o artigo 4º da proposta diz que as escolas que aderirem à semana de que se refere esta lei poderão optar por algumas práticas ali elencadas, além de dispor no seu parágrafo único que a Escola do Legislativo da Câmara de Itajubá, no que for possível, também desenvolverá as ações de que trata esse artigo. Alinhado ao entendimento de grande parte dos doutrinadores e dos próprios tribunais, informamos que o Executivo Municipal e o próprio Legislativo já possuem tais prerrogativas e poderão exercê-las de acordo com a sua conveniência e oportunidade. Mesmo que de cunho eminentemente autorizativo ou facultativo, há que se ressaltar a sua desnecessidade, pois a referida atribuição já lhe compete porque é inerente às funções executivas, os quais devem ser desempenhados por órgãos que lhes são próprios e cujas atribuições e autorizações, bem como o juízo de valor da respectiva oportunidade e conveniência, cabem exclusivamente ao chefe do Executivo, ou no caso do próprio presidente da Casa. No caso, não verificamos a necessidade do dispositivo em comento. Por fim, observando o caderno processual do projeto de lei 4.374, constatamos que o mesmo não cumpre o disposto no parágrafo 8º, artigo 144 do Regimento Interno, pela ausência de cópia da citada Lei 2.897 e alterações. Verifica-se a necessidade regimental da juntada de cópia do normativo ao caderno processual. Com efeito, após detida análise, as demais legislações e na própria lei orgânica, não encontramos qualquer impedimento legal para a pretensão legislativa apresentada, não sendo ainda, em nosso entender, matéria de iniciativa privativa ou exclusiva do Executivo ou mesa diretora. Voto do relator. Do exposto, apenas com a observação referente ao artigo 4º, após juntada da cópia da legislação municipal, nenhuma lei de caráter nacional ou mesmo local há que impeça os municípios de legislar sobre o assunto, pois, conforme dito acima, o município, com base no interesse local, das normas constitucionais e da lei orgânica do município, possui prerrogativa para instituir e organizar o seu calendário oficial de eventos e festas. Itajubá, 23 de maio de 2019, José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição. Débora, muito obrigado. O parecer faz apontamento, então, para a juntada de documentos com relação ao artigo 4º. Muito bem. No meu entendimento, que é compatível com o parecer do relator, eu também, considerando não há necessidade dessa citação no parágrafo 1º, Dr. Carlos Molina, eu acho que podemos acatar a sugestão do parecer. Né? Bem. Então, o parecer está em votação. Os que são favoráveis a seguir o parecer como se encontra, permaneça como estão. O parecer está aprovado. Débora, então a juntada de documentos, conforme solicitado no parecer, pode ser feito pelo Departamento Legislativo, após, antes de ir para o plenário, suprimir, conforme recomendado pelo parecer. O artigo 1º, conforme recomendado pelo parecer. Muito bem, dando continuidade à nossa reunião, nós temos agora, para ser analisado, o parecer do projeto, para ser apreciado aqui nessa comissão, o parecer do substitutivo número 1 ao projeto 4375, que é de autoria do chefe do Executivo, que altera a nomenclatura do cargo de engenheiro para engenheiro civil e dá outras providências. Eu quero solicitar, então, a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei 4.375. Salienta o proponente que a previsão de criação de 3 cargos de engenheiro civil foi inserida como meta da CEMUP na LDO para o exercício 2019 e encontra-se devidamente contemplada no orçamento 2019, conforme demonstra o impacto orçamentário e financeiro que acompanha esse projeto. O presente substitutivo ao projeto de lei visa a alteração da estrutura administrativa da Prefeitura com a criação de cargos públicos de natureza efetiva, sendo a iniciativa privativa do prefeito, conforme determina o artigo 48 da Lei Orgânica. Cumpre informar que a Lei Orgânica, antes da alteração promovida pela Emenda 47, dispunha em seu artigo 47.
Por esta regra, a espécie de proposição apresentada seria inadequada. Contudo, a emenda 47 alterou esse dispositivo, mantendo no rol de matérias disciplinadas por lei complementar somente aquelas descritas no inciso 1º, 3º e 5º. Com efeito, a criação de cargos, funções ou empregos públicos, bem como lei de organização administrativa municipal, deixaram de ser disciplinadas através de leis complementares e passaram a ser disciplinadas através de leis ordinárias. Desta forma, não existe, salvo melhor juízo, qualquer vício formal quanto à espécie normativa, lei ordinária, utilizada para alterar os dispositivos de lei complementar, visto que a matéria em foco não é mais reservada à edição de lei complementar conforme dispõe a lei orgânica. Na organização do serviço público, o município cria cargos e funções, institui classes e carreiras, faz provimentos e lotações, estabelece vencimentos e vantagens, além de delimitar deveres e direitos de seus servidores, segundo suas conveniências administrativas e possibilidades financeiras, obedecidas às regras constitucionais a respeito. Por seu turno, a criação de cargos implica aumento das despesas com pessoal, somente podendo ser realizada se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa com pessoal e aos acréscimos delas decorrentes, e se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Complementarmente à disciplina constitucional, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre o controle da despesa total com pessoal, acondiciona a estimativa de impacto orçamentário financeiro com a devida demonstração da origem dos recursos para o seu custeio, em especial o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para resumir, leis que redundem em aumento de despesa de caráter continuado devem estar acompanhadas da estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício corrente e nos 2 subsequentes, da declaração do ordenador da despesa de que o aumento da despesa consta do orçamento, está prevista na LDO e guarda conformidade com o plano plurianual sob pena de responsabilidade. Nos documentos anexados ao substitutivo ao projeto de lei 4.375, publicados pelo proponente e subscritos pelo secretário municipal de Finanças, senhor Juliano Galdino Teixeira, e pela secretária municipal de Planejamento, senhora Edna Maria Lopes Dias, observa-se a apresentação da estimativa do impacto orçamentário financeiro para o exercício de 2019, bem como para os exercícios de 2020 e 2021, sendo que a estimativa do impacto apresentada para o corrente exercício inicia-se na data de 1º de maio de 2019, ou seja, caso a presente proposição seja aprovada, a referida estimativa será inferior à apresentada. O proponente e os referidos secretários municipais também declaram que a despesa decorrente da criação nos 3 novos cargos de engenheiro civil tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Ademais, ao examinar a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019, percebe-se que a mesma prevê a criação de cargos de engenheiro civil em número idêntico ao previsto na presente proposição. Diante do exposto, conforme os argumentos e toda a legislação retroapontadas, verifica-se a possibilidade jurídica da propositura em análise, visto que a mesma não apresenta nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade que pudesse macular o seu trâmite, razão pela qual opino pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. Itajubá, 23 de maio de 2019, José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição. Obrigado pela leitura. Débora Lemes, o parecer está em discussão. Conforme observado aqui pelo relator, uma das exigências para a aprovação da lei é a estimativa de impacto orçamentário. E foi evidente aqui que o período apresentado não é a... Qual foi o termo que usou aqui? Sendo a estimativa de impacto apresentado para o corrente exercício, inicia na data, ela é inferior, não é isso? Aqui, ó, exatamente. A que foi apresentada é inferior à exigida. Como se trata de uma matéria que pode ser apreciada pela Comissão de Finanças e Orçamento, eu quero... E o voto do relator aqui é favorável. Eu quero sugerir aqui, o vereador Molina, aproveitando que o senhor é presidente da Comissão de Finanças, que aprecie essa observação colocada pelo relator sobre a estimativa de impacto. E pode ser... Ele não vai para a Comissão de...
Então, boa tarde, presidente da comissão. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Gustavo. Eu sugiro, presidente, que a gente vote, então, o parecer, conforme está. O parecer é favorável, mas que fique condicionado à continuidade da tramitação à chegada do documento que é exigido. E, dessa forma, a gente tenta manter o regime de urgência, né? Uma tentativa de obter o documento o mais rápido possível do Executivo. Muito bem. Débora Lemes, posso solicitar ao Departamento Legislativo que comunique o Executivo da necessidade de apresentar a estimativa de impacto conforme o solicitado no parecer? Pode ser? Bem, então, mediante esse acordo aqui dessa comissão, nós podemos, então, votar aqui o parecer. É isso, vereador Molina? Votar aqui o parecer e condicionar a continuação da tramitação mediante a chegada da estimativa de impacto conforme solicitado. Muito bem. Então, o parecer ao projeto 4375 está em votação. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão. O parecer está aprovado, condicionado à chegada da estimativa de impacto, então, conforme solicitado pelo parecer. Muito bem. Muito bem, para encerrar a nossa reunião dessa comissão, o último parecer para ser apreciado é o parecer ao projeto 4376, 2019, o projeto de autoria do vereador Kleber Davi institui no município de Itajubá a campanha Março Amarelo de conscientização e enfrentamento à endometriose e dá outras providências. Gentileza, Débora Lemos, prossiga com a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.376. Inicialmente, vale esclarecer que a Lei 2.897 dispõe sobre o calendário de eventos e festas do município de Itajubá, conforme os anexos de 1 a 10 desta lei, o qual pretende que seja incluída a semana comemorativa no anexo 5 da citada lei. Destaca-se também que esta mesma lei municipal já sofreu algumas alterações em seu texto inicial. No contexto, os municípios, entes federados autônomos, nos termos dos artigos 1º e 18 da Constituição, são dotados de capacidade legislativa para disciplinar os assuntos de interesse local de forma privativa ou suplementar, conforme ditam os incisos 1º e 2º do artigo 30 da Constituição. No caso em análise, a pretensão se coaduna com o disposto no parágrafo 1º da Lei 2.897, sendo incluído através de lei e com inquestionável interesse público. Vale observar, assim como já realizado em projetos anteriores e com objeto semelhante, que o artigo 4º da proposta diz que a organização e implementação do mês ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde e que a mesma poderá firmar parcerias com universidades, sociedades civis organizadas e sindicatos, ONGs do setor e entidades médicas, organizando-se durante o mês debates e palestras sobre as doenças e as formas de prevenção e tratamento. Alinhado ao entendimento de grande parte dos doutrinadores e dos próprios tribunais, informamos que o Executivo e o próprio Legislativo já possuem tais prerrogativas e poderão exercê-las de acordo com a sua conveniência e oportunidade. Mesmo que de cunho eminentemente autorizativo ou facultativo, há que se ressaltar a sua desnecessidade, pois a referida atribuição já lhe compete porque é inerente às funções executivas, as quais devem ser desempenhadas por órgão que lhes são próprios e cujas atribuições e autorizações, bem como o juízo de valor da respectiva oportunidade e conveniência, cabem exclusivamente ao chefe do Executivo. Por esse aspecto, não verificamos a necessidade do disposto em comento. Por fim, observando o caderno processual do projeto de lei 4.376, constatamos que o mesmo não cumpre o disposto no parágrafo 8º, artigo 144 do Regimento Interno, pela ausência de cópia da citada Lei 2.897. No caso, verifica-se a necessidade regimental da juntada de cópia do normativo no processo. Detida a análise, as demais legislações, na própria lei orgânica,
não encontramos qualquer impedimento legal para a pretensão legislativa apresentada, não sendo ainda, em nosso entender, matéria de iniciativa privativa ou exclusiva do Poder Executivo. Voto do relator. Do exposto, apenas com observação referente ao artigo 4º, após a juntada da cópia da legislação municipal, nenhuma lei de caráter nacional ou mesmo local há que impeça os municípios de legislar sobre o assunto, pois, conforme dito acima, o município, com base no interesse local das normas constitucionais da lei orgânica do município, possui prerrogativa para instituir e organizar o seu calendário oficial de eventos e festas. Câmara Municipal de Itajubá, em 29 de maio de 2019. José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição. Obrigado, Débora. O parecer está em discussão. Bom, não é recorrente esse caso. Acho que nós precisamos atentar para a observação aqui, mais uma vez, com relação ao artigo 4º, né? Seguindo a orientação jurídica, é de suprimir para que não caracterize Vereador Molina, meu entendimento aqui é conforme o caso anterior, o artigo 4º atribui despesas, né, ao Executivo, e a sugestão do parecer é de suprimir, exatamente, conforme o caso anterior. Acho que ele também menciona a importância da juntada de documentos, segundo a Lei Municipal 897, de 2011. Isso também pode ser feito aqui internamente, não é isso, Débora? Bem, então, acho que o parecer já pode ser colocado em votação, tudo bem? O parecer, então, ao projeto de lei número 4376 está em votação. Os que são favoráveis permaneçam como está. Está aprovado. Aprovado, então, parecer ao projeto 4376, de autoria do vereador Kleber Davi, que institui no município de Itajubá a campanha Março Amarelo de conscientização e enfrentamento à endometriose. Muito bem. Não havendo mais nada a tratar, eu quero agradecer aqui a presença do vereador Carlos Molina, mais uma vez agradecendo a presença e o apoio da servidora Débora Lemes. Agradeço também a equipe da comunicação, a Diolene e o Gustavo sempre nos auxiliando aqui nos nossos trabalhos. Agradeço também a Claudinha, sempre nos servindo aqui com tanto carinho. Muito obrigado a todos. Desejo a todos uma ótima semana e declaro encerrados os trabalhos desta comissão. Muito obrigado.